Olá pessoal, tudo bem? Então estamos aqui, pessoal de Teoria Crítica, para a nossa última aula então, que vai falar sobre arquitetura moderna. Como vocês viram na última aula, né, eu falei sobre a Revolução Industrial e todo o impacto no cenário arquitetônico, na busca por uma arquitetura realmente que representasse a época em que ela estava sendo criada, concebida. Então a arquitetura moderna, ela pode ser resumida nesses 4 blocos aqui que eu trago para vocês. Era uma arquitetura que preza a era industrial, então ela é essencial, ela é essencialista, ela preza pelo minimalismo, ela é eficiente, racional, seriada, ou seja, ela tem uma ideia de universal, produção em massa, e ela é objetiva, do menos é mais. É uma arquitetura como agente de transformação social e política, porque essa arquitetura ela deve representar o espírito da época, o espírito da sociedade daquele momento. Ela é a beleza do mundo moderno, porque ela expressa a máquina. Aquela máquina que veio da Revolução Industrial, ela está representada nessa arquitetura moderna. E ela também busca por atender e criar novos modos de vida, um modo de vida mais funcional. Lembrando que a arquitetura moderna é uma arquitetura que surge num período muito tenso da humanidade, um período de pré-Primeira Guerra Mundial, depois ela também caminha entre guerras, ou seja, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, e também ela caminha ali no momento de Guerra Fria, tá? No início de Guerra Fria. Então é uma arquitetura que ela busca o quê? Dar uma resposta a essa sociedade, né? Uma sociedade que vive esse momento tão tenso e uma sociedade que vive nesse momento com tanta apologia à máquina, à era industrial. Então, aqui eu trago para vocês alguns arquitetos que são os pais dessa arquitetura moderna, né? São os mestres. E as suas máximas? Suas máximas são o quê? Máxima é aquela frase de impacto que resume o que essa arquitetura ela buscava. Então, pelo funcionalismo, a gente tem Louis Sullivan. Louis Sullivan, né, o arquiteto da Escola de Chicago, ele fala o quê? Que a forma segue a função. Se tem função, a forma está ok. Então, o que a gente vê aí? A função, a funcionalidade é algo muito importante na arquitetura moderna. Depois, o nosso arquiteto da arquitetura orgânica, Frank Lloyd Wright, que ele diz o quê? É preciso explodir a caixa. É preciso ter uma relação entre meio interno e externo. Mais para frente eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Walter Gropius, na Bauhaus, ele buscava o quê? Técnica artesanal, o artesão, a técnica industrial, o mestre. Ele queria unir essas duas técnicas. Aqui a gente tem uma foto da Bauhaus em Dessau, a escola Bauhaus em Dessau, que também vou falar para vocês. Por fim, Le Corbusier, um grande polêmico, um arquiteto grande polêmico, com uma visão muito inovadora da arquitetura moderna. E ele traz para a gente os 5 pontos da nova arquitetura. Lembrando que Le Corbusier tem muita influência na arquitetura moderna brasileira, principalmente na escola carioca. Escola carioca de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Afonso Reed, Burle Marx, tá certo? Então esse cara aqui é muito, muito importante para nossa arquitetura moderna. Olha uma diquinha de prova aí, hein, gente? Arquitetura moderna, escola carioca, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Reed, tá? Aqui é Vila Savoy, uma obra célebre da arquitetura moderna. E Mies van der Rohe, um arquiteto minimalista, do menos é mais, uma arquitetura muito glamurosa, muito chique, mas também muito essencial, né? Ele buscava pela essencialidade dos materiais. Aqui é o pavilhão alemão em Barcelona, que depois eu vou mostrar também para vocês, mais um pouco. Esses arquitetos, eles se dividem em 2 correntes. Funcional, racional, que vocês também podem encontrar, e organicismo, organicista. O funcional, ele preza muito mais pelo purismo, e o organicismo, ele preza muito pelo contato com a natureza, tá? Começando pela essa corrente racionalista. Então, ele busca o quê? Uma sociedade através de um sistema de produção industrial. Então, ele quer superar o abismo entre a arte e a sociedade.
Então, ele busca economia material e formal, alta definição estrutural, imediata funcionalidade, ou seja, a forma segue a função, praticidade expressa, e a estética surge da lógica interna do projeto, não mais como tatuagem. Ou seja, a estética ela está totalmente aliada à funcionalidade. Eu não tenho mais aquela ornamentação que eu tinha nos estilos passados, exemplo, barroco, tá? Eu não tenho mais isso na arquitetura. Alguns desses caras para vocês. Primeiro, a Bauhaus. A Bauhaus ela foi fundada pelo Walter Gropius, na Alemanha, primeiro em Weimar, depois ela se muda para Dessau e ela termina, né, perseguida pelos nazistas em Berlim, tá? Ela teve 3 diretores, Walter Gropius, seu fundador e primeiro diretor, Hannes Meyer, que despontou com o departamento de arquitetura aqui na Bauhaus, e por fim Mies van der Rohe. Mies van der Rohe lá em Berlim fechou as portas da Bauhaus, mas a Bauhaus não morreu. A Bauhaus, muitos dos arquitetos eles foram exilados no mundo inteiro nessa época do nazismo, e é através deles, desse pensamento, dessa pedagogia que a gente tem, a matriz do curso de arquitetura. Muito do que a gente estuda no curso de arquitetura vem desses caras aqui, tá certo? Então, o que o Walter Gropius queria? Ele queria unir, tá, a sociedade industrial ligada às artes. Então, ele queria um acesso das pessoas ao design e arquitetura de boa qualidade. Ele queria uma produção em massa. Esse cara, ele une com a Bauhaus arquitetura, design e artes. Ele quer uma arte, a arquitetura é a arte, então ele quer essa arte geral aqui que eu trago para vocês, racional e funcional. A Bauhaus, ela nasce em 1919, logo após o fim da Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Então, o que a gente vê, né? Nesse período aí de Alemanha querendo se reerguer, o Walter Gropius busca essa arte funcional, tá? Então, produção em massa, que a gente tem o quê? Algumas das coisas que eram produzidas na Bauhaus. Então, era produzido o quê? Desde utensílio doméstico, tipografia, materiais de design, arquitetura. Aqui a gente tem a pedagogia. O que é pedagogia? As pessoas elas buscavam trabalhar na Bauhaus sempre com o quê? Sempre a gente tinha um artesão e um mestre. Né? E esses 2 professores com seus alunos, eles buscavam desmistificar toda a ideia de material que a gente tinha, toda a ideia do produto. Então, a gente trabalhava com metal, com ferro, com madeira, tudo que a gente podia para quê? Para buscar esse bem da sociedade numa arquitetura funcional, numa arte funcional. Aqui a gente tem o edifício da Bauhaus em Dessau, projetado por Walter Gropius em 1925. Aqui fica muito clara a forma segue a função, porque cada um desse bloco ele tinha uma função. Esse primeiro bloco aqui da esquerda de vocês, ele era o bloco onde ficavam os dormitórios. Por isso que ele tem essa relação com as sacadas. Lá atrás, nós temos o bloco que era onde ficavam as oficinas. Então, a gente tinha grandes panos de vidro, tá? E aqui tem um elemento muito característico dessa arquitetura moderna, que é o quê? O pilotis, que depois eu vou falar para vocês ali na arquitetura de Le Corbusier. Esse pilotis também ele é muito presente na arquitetura brasileira, na arquitetura da escola carioca. Muito presente, a gente consegue ver ele, discutimos em aula depois que vocês viram o documentário do Oscar Niemeyer, que era o pilotis lá no Ministério de Educação e Saúde, que eram pilotis bem robustos. O pilotis faz o que? Ele devolve esse espaço que a edificação utiliza, tá? Então é algo bem importante para vocês lembrarem para a nossa prova. Na próxima parte, eu vou continuar com Le Corbusier. Eu vou terminar aqui para esse vídeo não ficar tão comprido e não cansar vocês, tá certo? Até depois!